Provérbios, no meio da Bíblia, Salmos, depois Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Até para nós cristãos, você olhando não vê nada de errado, nada que contradiga a palavra, nada que se oponha à palavra, nada que esteja ferindo a lei, por exemplo. Se fere a lei, você está fora. Pecado, como é que canta o Fernandes? Está fora. Mas não, você olha e não vê erro nenhum e você entra. Não, você tem que consultar Deus. Por que você tem que consultar a Deus? Porque a Bíblia, depois eu vou terminar aqui, e lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 14, diz o quê? Romanos 8, 14. 8, 14. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então nós somos guiados pelo... Quem é filho de Deus, ele é guiado pelo Espírito de Deus. E às vezes as pessoas não entendem, acham que somos loucos, acham que perdemos o juízo, somos fanáticos. Eu contei já um testemunho, vocês já ouviram algumas vezes, de um homem, o missionário que contou, lá de Belo Horizonte. O homem tinha uma ótica, era um trabalhador, entenda, esforçado, empresário, pequeno empresário, e um investidor olhava ele trabalhar e gostava do jeito dele trabalhar, e disse: rapaz, eu vou investir em você, vou aplicar, botar aqui o capital, e vamos ser sócios. Ele disse assim: olha, eu vou orar a Deus. O quê? Que orar a Deus? Para com esse negócio de fanatismo, que loucura é essa de orar a Deus, falar com Deus? Não, porque tudo eu consulto a Deus. E no outro dia seguinte disse: olha, eu orei, Deus me mostrou pela palavra que eu não devo fazer aliança contigo não. O homem ficou furioso, falou uma porção de bobeira, de besteira, e montou uma ótica do lado da ótica desse irmão. Aquela para competir mesmo e arrasar com o outro, com muito mais capital, poderia fazer, né? Bem, para encurtar a conversa, sai para o investidor, se não tem, ele sai, porque no caso dele ele não está errado, no caso dele não é razão, né? O caso dele não é emoção, é razão. Ele não vai entrar numa coisa que não está dando retorno para ele. E ele fechou a ótica dele, esse homem investidor, que não dava, e queria competir, só queria humilhar o outro, mas não conseguiu não. O que aconteceu? O outro teve uma rede de óticas. Por quê? Porque ele foi dirigido pelo Espírito de Deus. Quer dizer, na oração Deus mostrou, pela palavra, somos nós. Então às vezes as pessoas ficam até zangadas conosco quando tomamos algumas decisões. Eles não entenderam o que Atos dos Apóstolos é, antes de Romanos é Atos. Capítulo 27, um pouquinho atrás. Isso eu não preguei hoje não, pessoal. Só dei a introdução. Atos 27. Diz: como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. O Paulo é aquele que seria até solto, mas como ele apelou para César, porque ele era cidadão romano, então eles não poderiam, as autoridades locais não poderiam revogar, né? Mudar a situação. Paulo teria que ser apresentado a César, teria que ir então para a Itália, para Roma. Ele foi entregue, era um prisioneiro. E embarcando nós em um navio Adramitino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. E chegamos no dia seguinte a Sidom. E Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos para que cuidassem dele. E partindo dali fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e da Panfília, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali o centurião um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E como por muito dia navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas defronte de Sínido, e não nos permitido o vento ir a mais adiante, navegamos abaixo de Creta até Salmona, e costeando-a dificilmente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Passando muito tempo e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo aos varões: vejo que a navegação há de ser incômoda, e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Pense bem, se coloque na posição, entenda bem,
do centurião. Ele tinha que crer mais em quê? No profissional, não é verdade? E ele não ouviu a Paulo, mas ele não sabia que aquele homem, Paulo, ele era dirigido pelo Espírito de Deus. E eles enfrentaram uma tempestade tão grande, mas uma situação que parece que não teria jeito. No versículo 20, para não ler tudo, né, aqui, para não ficar extensa a leitura, e não aparecendo havia já muitos dias nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto a que tenhas bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Quando Paulo falou isso, devem ter falado: é louco, porque já estamos alguns dias enfrentando a tempestade, mas certamente eles devem ter lembrado do que Paulo tinha dito. Paulo tinha dito: olha, não vamos sair, esse navio vai enfrentar uma tempestade, vai ser não só para a nossa viagem, para nós, para nossas vidas, vai ter perigo. Eles não ouviram Paulo e passaram por isso tudo. Agora o Paulo está dizendo: pessoal, não vai se perder ninguém, somente, entenda bem, o navio. Mas o Paulo dá aqui uma fundamentação para eles, porque esta mesma noite, o anjo de quem eu sou e a quem eu sirvo esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Então vocês já estudaram comigo, são 3 convicções de Paulo aqui. Paulo disse: o anjo de Deus de quem eu sou. Paulo tinha uma convicção que ele era de Deus. Você tem que ter essa convicção. Como é que eu consigo essa convicção? Quando você crê que Jesus pagou um alto preço por você. Deixa aqui, eu volto depois. Vamos ao Apocalipse 5:9. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. Então Paulo diz: o anjo de Deus de quem eu sou. Por que eu sou de Deus? Porque eu sou bom, porque eu não faço mal para ninguém. Não, eu sou de Deus porque Jesus pagou um alto preço por mim. Jesus morreu a minha morte, Jesus foi à cruz no meu lugar. Jesus então nos comprou para Deus com sangue derramado na cruz. Essa convicção você tem que ter no seu coração. Paulo tinha: o anjo de Deus de quem eu sou. Voltando a Atos 27, ele diz assim: o anjo de Deus de quem eu sou, versículo 23, e a quem eu sirvo. Como é que nós temos essa convicção que servimos a Deus? Vamos voltar para Romanos capítulo 6, versículo 16. Romanos 6,16. Aí na frente, um pouquinho na frente, né? Está escrito: não sabeis vós que a quem vos apresentastes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então, nós somos servos que obedecemos a palavra. E se não obedecemos, não adianta eu ser pregador. Eu posso ser pregador do evangelho e não ser servo de Deus. Que é isso, pastor? Deus me livre. Claro que o pregador deve ser um servo de Deus, mas nem sempre. Eu não estou julgando, nem fazendo alusão a ninguém. Mas se eu não obedeço a palavra, eu não sou servo de Deus. Quando alguém me fere, eu fico cheio de ódio, cheio de raiva, cheio de não sei o quê. Eu não estou sendo servo, porque o Senhor diz: nossa luta não é contra a carne e o sangue. Se eu fico tão queimando de ódio, com raiva mesmo, eu não sou servo de Deus. Quando vem tendo um pensamento que ninguém está vendo, falar isso mais na segunda parte, e ninguém vê e eu aceito, não estou sendo servo, porque o Senhor diz: não deis lugar ao diabo. Então nós temos que ver, você tem que ter essa convicção: eu sou de Deus porque Jesus me comprou com o seu sangue, eu sou de Deus porque eu procuro obedecer a palavra de Deus. E a terceira convicção que ele falou, ele disse assim, versículo 24, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões,
tem de bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. O que é crer em Deus? É crer no que Ele diz, só isso. Então essas 3 convicções de Paulo: eu sou de Deus, eu sirvo a Deus, eu creio em Deus. Nós temos que ter, as pessoas às vezes não vão entender, então elas não compreendem quando tomamos algumas decisões, porque nós somos dirigidos pelo Espírito de Deus. Na visão humana, a pessoa diz: não, isso é loucura. O rapaz que eu falei de Minas Gerais: rapaz, você não aceitou a proposta? Não aceitei. Mas por quê? Porque eu falei com Deus, Deus me mostrou na palavra que não há comunhão entre a luz e as trevas. Um exemplo. Ah, você está doido, rapaz, também não é bem assim não. Quer dizer, para eles é loucura, para nós é o poder de Deus, que Deus fala, e nós vivemos dessa maneira. Então há caminho que ao homem parece direito, e até o homem de Deus erra. Eu falei de Josué, não dá para pegar tudo, que o Josué ouviu os espias que falaram para ele: olha, podem ir, o Josué, manda muita gente não para lutar contra a cidade de Ai. 2.000, 3.000 homens vão dar conta do recado, a cidade ali é pequena, tem poucos moradores. Foram e quebraram a cara, perderam a batalha. Por quê? Porque não consultaram a Deus. Há caminho que ao homem parece direito. Israel saía do Egito, tinham que entrar na terra prometida. O caminho mais rápido, estudamos recentemente, era o chamado faixa de Gaza, que até hoje tem, que era a terra, naquela época, chamada terra dos filisteus. E Deus disse: não passem por esse lugar. E olhando então, eles estavam aqui para entrar, Deus fez eles passarem um caminho bem longo do deserto. Mas por quê? Porque Deus sabia que aquele povo não estava preparado para a guerra, e vendo os filisteus, eles temeriam e voltariam, quer dizer, iam desejar sair, voltar, quer dizer, voltar para o Egito. E Deus então fez algo que parecia loucura, mas era o caminho dado por Deus. Então há caminho que ao homem parece direito. Ô Paulo, peraí, você também um religioso, mas eu tenho aqui um capitão, acostumado aos mares, acostumado às grandes tempestades, ele está dizendo que não vai ter problema, então vamos... Ô Paulo, você é um bom religioso, eu gosto de você, ouvi falar muito bem de você, mas vou ficar com a palavra do capitão. Pagaram um alto preço. Tem gente pagando um alto preço, porque não consulta a Deus. João 15,5, você conhece muito. O que diz João 15,5? Ele diz: eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, nada podeis fazer. E nós deixamos Deus de fora. Por quê? Quando achamos que já sabemos, que temos convicção. Voltando em Provérbios 14:12. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Olha o que diz: até no riso terá dor. Você se alegrou que fechou aquele negócio, conseguiu aquela sociedade, ganhou muito dinheiro, mas depois pode dar trabalho. Estou falando isso, mas podia ser vida sentimental. O rapaz gostando da moça, qual é o erro? O rapaz gostar da moça. Eu contei que uma vez eu estava na Praça da Sé, tem mais de 30 anos, a igreja era lá. Eu cheguei numa campanha e o pessoal estava os obreiros, tinha um filho do obreiro, acho que não sei se ele tinha 16 anos, 15, era garoto ainda, menino. E ele começou a gostar de uma moça, esse namorinho com essas paixãozinhas de adolescente, né? Ô pastor Jaime, o senhor tem que tomar uma providência aí, que o rapaz, o fulano está gostando da fulana. Eu disse: ué, o que tem de mais isso? Pastor Jaime, o senhor concorda? Não, não concordo, estou dizendo que eu concordo, não. Tá certo? Vamos aconselhá-lo, que eles são novos, são jovens ainda, que não está na idade disso, né, que está na idade de buscar Deus. Mas tem algum escândalo o rapaz gostar da moça? Se ele estivesse gostando de um moço, que seria escândalo, aí sim, mas o rapaz gostar da moça é a coisa mais normal, são os dois da igreja, não é verdade? Há caminho que parece direito, mas aí os dois deveriam de orar, vão que eles tivessem 25 anos, ele, 22 anos ela, um exemplo, mesmo assim deveriam de orar, porque há caminho que parece direito, porque Deus não vê como vê o homem só vê o que está diante dos olhos, Deus olha para o coração, o homem só vê o hoje, Deus vê o amanhã, e eles não viram isso, e perderam. Bem, para concluir, vamos para o Salmo 16, versículo 8. Quem quer vencer está aqui, Salmo 16, 8. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. O que é isso? Coloque o Senhor sempre diante de você, mesmo que a coisa seja boa,
pareça certa, parece que não tem nada errado, mesmo assim consulte a Deus, mesmo assim pergunte ao Senhor, mesmo assim entenda, peça a direção de Deus para você. Como eu falei, o rapaz da moça, não tem nada errado, os dois são da mesma fé, não tem nada errado. Mesmo assim, menina, fale, o rapaz, fale com Deus, consulte ao Senhor, veja se é, porque você só vê hoje, Deus vê o amanhã. Você só vê o que está diante dos seus olhos, Deus olha o interior do homem. Então eles não viram isso, que uma tempestade que eles não conseguiam passar por ela. Deus usou Paulo para adverti-los e eles não quiseram, não aceitaram. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso ele está à minha mão direita, é a minha força, nunca vacilarei. Oh, que convicção de Davi, hein? Nunca vacilarei, mas, portanto está alegre o meu coração. Rapaz, se eu estivesse no seu lugar, você não ficou decepcionado? Não, eu estou servindo a Deus. Quando nós servimos a Deus, até na derrota aparentemente, nós nos alegramos. Mas como assim? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se não foi agora, vai ser lá na frente. Deus sabe de tudo, quer dizer, você não fica, as pessoas não entendem, elas chegam a dizer que somos loucos, porque as nossas atitudes realmente parecem loucura, mas a própria palavra de Deus é loucura para os que perecem, para nós que somos salvos, o poder de Deus. Então, nós às vezes, as nossas atitudes vão, vamos dizer, escandalizar as pessoas, mas é que nós temos a direção dada por Deus. Você não ficou triste, que não conseguiu fechar? Não, mas aquilo é te dar dinheiro, meu amigo, mas não foi a direção que Deus me deu. Eu vou ficar com a direção de Deus, eu me alegro no Senhor. Concluindo essa parte, diz assim, e se regozija a minha glória, também a minha carne repousará segura. Não tem ansiedade, acordando sobressaltado, você dorme tranquilo, que sabe que Deus está na sua direção, amém?